O que é destaque nesta edição? Manaus está entre as cidades com piores indicadores de saneamento básico do Brasil. Campanha contra sarampo é prorrogada até sexta-feira. Vacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira, priorizando o interior do Amazonas. Juiz nega prorrogação de prisão e ex-secretária deve deixar cadeia nesta segunda-feira. Temer reúne ministros para debater pauta do Congresso Nacional. PT se reúne em Curitiba para definir lançamento da pré-candidatura de Lula. MP, que alterou pontos da reforma trabalhista, vence hoje. Bombardeios contra a festa de casamento deixa 20 mortos no Iêmen. Conservador Mário Benítez é eleito presidente do Paraguai. Justiça mantém prisão preventiva de delegado que matou advogado no porão do Alemão. Filho mata pai de 74 anos a pauladas em Manacapuru. 2 bandidos são mortos a tiros e pauladas após assalto na Zona Leste. Rapaz de 17 anos é morto e outro fica ferido quando jogava um videogame em Lan House no Jorge Teixeira, que teve final de semana violento com 4 execuções. Em outra execução desta madrugada, ontem, homem foi abatido com 6 tiros. Na Grande Circular, mulher morre esmagada por um carro. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:49. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A probabilidade de chuva é de 87%, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já chove sobre a cidade e com direito a trovoada. Na maior parte da região norte ocorrerão pancadas de chuva que podem ser localmente fortes. O Sistema de Proteção da Amazônia fala de tempo nublado com pancadas de chuva. O Climatempo está prevendo 14 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 23 de abril. Dia de São Jorge. É dia de Ogum, na Umbanda. Pode chorar, hoje é o Dia Nacional do Choro. Dia Mundial do Escoteiro e o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Chegamos aos 113 dias do ano e faltam 252 para terminar 2018. Lá em Roma era o dia de Vinália, festa relacionada com as vinhas de prova do vinho novo do ano anterior e de esperança para a próxima colheita do final de verão. Na semana que passou, entre segunda e sexta-feira, dia 20, o Rio Negro subiu 36 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 48 centímetros. Essa leitura será atualizada após as 7 horas da manhã de hoje. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nessa data? Registros da história. 1948, adotada a Resolução 48 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 1967, Programa Espacial Soviético lançado em órbita o Soyuz 1, voo espacial tripulado transportando o cosmonauta Coronel Vladimir Komorov. 2014, entra em vigor a Lei número 12.965/14, a Lei do Marco Civil da Internet no Brasil. Agora 5:52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta segunda-feira, a partir das 8 horas, candidatos a vagas de emprego, sendo 20 para profissionais da área hospitalar. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, no bairro da Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul, e dentro do Shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Estão disponíveis 6 vagas para enfermeiro, intensivista e 10 vagas para enfermeiro obstetra. O Conselho de Cidadãos de Iranduba, a mesma entidade que encabeçou a luta pela construção da ponte sobre o Rio Negro em 2002,
acaba de lançar mais uma campanha, desta vez nas redes sociais, para mobilizar a população e as autoridades do município. O objetivo do Conselho de Cidadãos é conseguir a implantação de 2 escolas públicas com administração militar. Uma na cidade de Iranduba e outra no distrito do Cacau-Pireira, para atender aos estudantes locais. De acordo com o presidente da entidade, João Inácio Hickman, hoje as escolas militares estão se destacando tanto em Manaus, que tem até uma espécie de vestibular para quem pretende estudar nelas. A petição pública eletrônica endereçada ao governo do Amazonas já está disponível nas redes sociais e pode ser assinada por qualquer pessoa interessada via internet através do link Implantar Escola Militar no município de Iranduba. Nesta quarta-feira, dia 25 de abril, às 10 horas, será lançada a programação completa do Festival Amazonas de Ópera 2018 no hall do Teatro Amazonas. O evento contará com a participação do secretário de Cultura, Denilson Novo, da presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Patrícia Covelo, e os maestros Luiz Fernando Malheiros e Marcelo de Jesus. Mais informações serão repassadas durante a coletiva de imprensa. A Fundação Alfredo da Mata, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, vai sediar de 25 a 27 de abril um evento regional com foco na erradicação da hanseníase. O Seminário das Unidades de Referência, Potencialidades e Desafios rumo ao Brasil livre de hanseníase, região norte, que acontece no auditório Damião Litaif, é uma realização do Ministério da Saúde sob a coordenação geral de hanseníase e doenças em eliminação e coordenação local da FUAM, referência no tratamento dessa doença no estado. O objetivo do seminário é fortalecer as ações de atenção às pessoas com hanseníase das unidades municipais e estaduais de referência na região norte. O evento é destinado às equipes de profissionais que atuam nessas unidades da FUAM. Participam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, bioquímicos, assistentes sociais, dentre outros, além da direção. 5h55 em Manaus. A Agência de Fomento do Estado do Amazonas antecipou a liberação de recursos para os empreendedores de Presidente Figueiredo. A medida tem o objetivo de fomentar a indústria e o comércio para a 28ª Festa do Cupuaçu, que este ano acontece nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, com o estimativo de receber cerca de 300 mil visitantes. A sensação de insegurança tomou conta da população do município de Tapauá, devido à falta de viaturas de 2 e 4 rodas, reduzido o efetivo da Polícia Militar e também da Polícia Civil. A denúncia é do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, que é líder do PR. A única viatura que servia à população foi incendiada na frente da 66ª Delegacia Interativa de Polícia Civil lá do município de A ação teria sido executada por bandidos como forma de represália à prisão de traficantes que atuam na cidade. Serviço de som que integra a maior rede de notícias do estado, Web Rádio Circuito FM em Altazes. Mais 6 Irmãos, o Porto de São Raimundo. A Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago Doribão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. O tempo é instável em Manaus com chuva e trovoada e a temperatura é de 25 graus. Interagindo com os nossos ouvintes através do aplicativo Mano, o ouvinte João Lennon está cumprimentando a equipe e ele está em São José dos Campos, em São Paulo. Indústria paga os melhores salários do Brasil. A reportagem é de Edio Júnior. A remuneração média do trabalhador da indústria com diploma universitário é cerca de 35% maior que em outros setores do trabalho no Brasil. Enquanto a média geral do salário da população com diploma universitário é de R$ 5.476, nas empresas ligadas ao setor industrial, ele chega em média a R$ 7.374. Esses dados fazem parte de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, durante a audiência pública no Senado Federal. Entre os trabalhos com pelo menos o ensino médio completo, a remuneração na indústria é maior.
Na média geral, os salários pagos no país são de R$ 1.989, enquanto na indústria chegam a R$ 2.291. A demanda pela formação do ensino técnico e profissional no país cresce a cada ano à medida que o parque industrial e tecnológico brasileiro vem se aperfeiçoando. Diante disso, a procura por profissionais nas áreas de tecnologia tem sido grande, o que faz também com que as empresas ofereçam salários mais atraentes. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é a principal instituição de formação de mão de obra para a indústria e já capacitou mais de 73 milhões de brasileiros desde 1942. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que o Senai, assim como outras instituições do Sistema S, desempenha um papel institucional competente ao longo de mais de 70 anos, justamente por se atualizar e acompanhar os avanços industriais. Nós temos a mais vigorosa, a mais expressiva, a mais diversificada indústria da América Latina. A indústria emprega no Brasil cerca de 9,6 milhões de pessoas e é responsável pela participação de 21% do emprego formal no Brasil. Com a colaboração de Edio Júnior, reportagem Marquesan Araújo. 6:02 em Manaus. O número de empresas que tiveram falência decretada durante o processo de recuperação judicial no Amazonas dobrou entre 2016 e 2017. De um ano para o outro, houve aumento de 100% da quantidade de empresas que faliram. Os dados são do Tribunal de Justiça do Amazonas. As falências de 3 empresas foram decretadas pela Justiça Estadual em 2016. Já no ano seguinte foram 6 empresas. O número de empresas que pediram recuperação judicial no estado foi o mesmo dos 2 últimos anos. Ao todo, 13 pedidos foram feitos à Justiça em cada ano. O governador Amazonino Mendes vai lançar nesta segunda-feira às 14h30 a nova fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin em Movimento. Durante o lançamento no Salão Solimões do Palácio Rio Negro, serão apresentados o balanço dos avanços do Prosamin neste outubro de 2017, quando iniciou a gestão do novo governo do Amazonas, e o pacote de obras que vai beneficiar não só os moradores do programa, mas toda a capital amazonense. Administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana e Unidade Gestora de Projetos Especiais, o Prosamin avançou na atual administração, que em 6 meses impulsionou os trabalhos sociais e ambientais, bem como deu mais celeridade à execução dessas obras. O juiz Glenwood São Paulo em Machado, na 4ª Vara Criminal, negou o pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas para prorrogar por mais 5 dias a prisão temporária da ex-secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar. Com isso, ela deve deixar a cadeia ainda nesta segunda-feira. A ex-secretária está presa desde a última quarta-feira, acusada de desviar mais de 25 milhões de reais do Estado e fraudar licitações para obter vantagens pessoais. O prazo da prisão temporária de Valdívia terminou no domingo. Na mesma decisão, o juiz também negou o pedido de revogação de prisão temporária feito pela defesa da ex-secretária. O Ministério Público do Estado justificou o pedido de prorrogação da prisão temporária com base em uma denúncia de intimidação de testemunhas e de participação de um esquema de leilões de imóveis em um condomínio. 6:04. Manaus é a 5ª entre as maiores cidades brasileiras com piores indicadores de saneamento básico do país. Na capital amazonense, somente 10,18% do esgoto é coletado e apenas 23,80% é tratado. A maior parte do volume de esgoto é despejada diretamente nos igarapés, lagos e no Rio Negro. É o que aponta um novo estudo do Instituto Trata Brasil. O estudo é realizado com base nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Os dados são referentes ao ano de 2016, mas foram divulgados apenas em 2018. O levantamento traça um panorama das 100 maiores cidades do Brasil. Segundo o Instituto Trata Brasil, Manaus tem um dos 10 piores indicadores de saneamento básico, que englobam fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A capital amazonense recebeu nota 2,56 na avaliação, que vai de 1 a 10. O indicador de coleta de esgoto, que também avalia quanto da população tem acesso ao serviço, demonstrou as fragilidades do saneamento básico aqui em Manaus. A campanha contra o sarampo, específica para a faixa etária prioritária 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, foi prorrogada por mais uma semana até a próxima sexta-feira.
Na capital, 16 casos da doença foram confirmados. De acordo com informações da Secretaria, são 182 salas de vacina distribuídas em todas as zonas do município, inclusive na zona rural. Elas funcionam de 8 às 17 horas diariamente, disponibilizando os imunobiológicos conforme preconizado no calendário nacional de imunização. A campanha nacional contra a influenza começa nesta segunda-feira para os municípios do interior do estado e segue até o dia 1º de junho. A meta deste ano é imunizar 1.027.394 pessoas em todo o Amazonas. A campanha inicia hoje e o dia D de vacinação está marcado para 12 de maio pelo Ministério da Saúde, quando ocorre a grande mobilização em todo o território nacional. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, destaca que a imunização é voltada para o público-alvo específico composto por crianças a partir de 6 meses, para menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, professores da rede pública e privada, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mães com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Coronel André Gioia retorna para o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar. Uma fonte oficial informou que o 9º Batalhão em Manacapuru estará mais uma vez sobre o comando do Coronel Gioia. Gioia, que já atuou como comandante na corporação, em seu primeiro momento deixou a marca da seriedade, sem perder a atenção dada à sociedade e o bom relacionamento com a imprensa. Veio para Manacapuru num momento complicado, onde o número de crimes era crescente e sua difícil missão era combater a criminalidade que estava tomando conta da cidade. Acompanhado de seu subcomandante, capitão Zelian, em pouco tempo a dupla tornou-se o terror dos bandidos, o que culminou com o retorno do subcapitão Zelian para Manaus. Mas a sociedade manacapuruense, que tanto precisava de um bom choque de gestão no momento, foi para as ruas pedir o retorno do então capitão, que não demorou muito para acontecer. Muito se especulou sobre o retorno do Coronel Gioia ao comando do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui em Manacapuru. E após 8 meses de sua saída, ele está de volta para comandar a tropa de Manacapuru e nos demais municípios que são cobertos pelo batalhão. Nas redes sociais, o slogan "O Bom Filho a Casa Retorna" parece trazer de volta uma grande confiança no combate à criminalidade que assola o município. Agora, ele está de volta novamente para a alegria de muitos e a tristeza de alguns que ainda persistem em praticar o mal. A troca de comando está marcada para quarta-feira, dia 25. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Um cortejo de atores trajados de menestréis, acompanhado de fanfarra, percorrerá um trecho da Avenida 7 de Setembro, aqui no centro, nesta segunda-feira, declamando citações de peças do escritor inglês William Shakespeare, abrindo a programação do Dia Internacional do Livro 2018. O autor é homenageado na edição deste ano aqui em Manaus. A data 23 de abril, instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é alusiva ao aniversário da morte dos escritores William Shakespeare e Miguel de Cervantes, homenageado no ano passado. Esta é a segunda edição do evento em homenagem à literatura universal aqui em Manaus, que traz palestras, mesas redondas, exposições, exibição de filme e encenações de trechos de peças teatrais. A programação é uma realização da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento Manaus Cults, em parceria com as Universidades Federal e Estadual do Amazonas, UFAM e UEA, e Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, o ICBO. O cortejo sairá da Praça da Matriz às 13h30 e seguirá até a Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, convidando a população a participar da programação. Na chegada haverá a encenação da peça As Garotas de Shakespeare, uma homenagem alegórica ao grande William Shakespeare, com os atores Daniele Peinado, Dimas Mendonça e Robson Ney, do grupo Ulhajá. Na sequência, às 14h30, começa a programação de palestras no Lei Artista Café Teatro, com a palestra Shakespeare Sempre e por Toda Parte, com o romancista e dramaturgo doutor em estudos linguísticos e literários em língua inglesa pela USP, Latiose Silva, e a professora e pesquisadora Mary Ellen Rivera Cacheado Gironde, mestre em letras, estudos literários. A mediação será feita pelo escritor e professor aposentado da UFAM, José Seráfico. Polícia.
Polícia. A juíza Misa Thelma decidiu pela continuidade da prisão preventiva do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo no porão do Alemão em novembro de 2017. Sotero segue preso na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil na capital amazonense. Na decisão, a magistrada ressalta que a prisão preventiva tem o intuito de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do crime em comento, sobretudo por terem sido praticados no interior de um estabelecimento fechado e com a presença de inúmeras pessoas, ocasionando um perigo comum para todas as pessoas que encontravam-se no estabelecimento. A juíza determina ainda que seja expedido ofício ao Instituto Médico Legal e ao estabelecimento comercial onde ocorreu o crime para que os vídeos do homicídio sejam colocados nos autos. Ela também pede que a Corregedoria da Polícia Civil informe se foi enviado algum procedimento relativo ao delegado. Gustavo Sotero foi preso em flagrante em 25 de novembro de 2017, data do crime. Um idoso identificado como Wilson Pereira da Silva, de 74 anos, foi morto a pauladas que foram desferidas pelo próprio filho no Beco Silves, bairro da União, em Manacapuru. O crime aconteceu por volta de 17h30 deste domingo. Segundo moradores do local, o filho, identificado como Cid da Silva, que estava alcoolizado, começou uma discussão com o idoso dentro da casa. Ele saiu da casa, pegou um pedaço de madeira, voltou e desferiu golpes na cabeça do próprio pai. O idoso chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o atendimento de primeiros socorros. Ele foi conduzido, mas faleceu ao dar entrada no hospital Lázaro Reis. O homem apresentou profundo corte na parte superior da cabeça e afundamento no crânio. Cid da Silva foi preso ainda na residência por policiais militares do 9º BPM que o conduziram para a delegacia de Manacapuru, onde deve ficar preso à disposição da justiça. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dar continuidade ao nosso noticiário sem antes dizer que hoje acontece a missa de 7º dia da dona Tereza Félix Carvalho, na comunidade de São Francisco, em Manacapuru. A missa vai começar às 19 horas. Atenção aí, comunidade de São Francisco, hoje tem missa aí em homenagem, o sétimo dia de dona Tereza Félix Carvalho. Conjunto Viver Melhor, aquele da Barreira. Os policiais da CEOP prenderam o Alisson Fernandes Lopes, de 35 anos, e Janaína de Souza Cruz, de 39. O casal estava vendendo droga no momento em que a prisão aconteceu. Eles estavam portando uma grande quantidade de droga, balança de precisão, celular roubado e dinheiro. Foi mais uma ação dos policiais aí da CEOP ao comando do Coronel Klinger. Uma mulher tenta entrar com produtos irregulares. Ele estava tentando entrar lá na cadeia, lá no CDPM, com cabo USB e fones de ouvido. A equipe da CEAP, que realiza uma grande vistoria lá naquela área, conseguiu detectar que essa mulher estava entrando com produtos aí que não podem entrar na cadeia. Rapidamente, a equipe do Coronel Cleitman Coelho conseguiu deter a mulher, que estava pensando que o negócio era como antigamente. Agora, com o Coronel Cleitman, a vistoria é bem mais minuciosa. Em uma grande ação da polícia, dos policiais da Força Tática, a Força Tática prendeu 2 homens armados com revólver calibre 38. Eles estavam em uma moto. A ação aconteceu na Cidade Nova. Foi uma grande ação da polícia. Os bandidos aí estavam prontos para cometer assaltos, arrastões e quem sabe até matar. Aí chegou os policiais da Força Tática, grande trabalho da Força Tática, e tirou esses bandidos de circulação. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Antes, porém, vamos falar de pronto-socorro. Eu ia esquecendo. No pronto-socorro João Lúcio, onde estamos nesse momento, aqui no pronto-socorro João Lúcio, uma noite e madrugada tranquila em relação a ocorrências por violência. Entretanto, no dia de ontem, nos demais dias, aproximadamente 1.000 pessoas procuram o pronto-socorro João Lúcio e todos são muito bem atendidos. A grande maioria com sintoma da virose, com febre, gripe,
dor na garganta e aquela morrinha desgraçada, é como estamos nos sentindo nesse momento. Pronto socorro 28 de agosto, também plantão tranquilo, uma pessoa deu entrada, ainda assim por acidente de trânsito, já no pronto socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada, vítima de facadas pelo corpo, trata-se de um homem de apenas 22 anos, ele deu entrada no Platão Araújo em estado grave e permanece internado. Agora sim, vamos de ML e os destaques do final de semana. Pode ter sido por engano a morte de um rapaz de 17 anos no bairro Jorge Teixeira. A vítima jogava videogame quando foi assassinado por um homem misterioso que fugiu em um carro de placa não identificada. Outra morte de novo no bairro Jorge Teixeira. Um homem foi assassinado enquanto dormia. 4 homens invadiram a casa dele, a casa da vítima, e o mataram dormindo. Um dos assassinos já foi inclusive preso, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um dos assassinos já foi preso e ele deverá esclarecer qual a motivação do crime. De novo, morte no bairro Jorge Teixeira. Dessa vez, um duplo homicídio. Um homem foi assassinado, 2 homens foram assassinados quando estavam praticando assaltos. Um deles subiu na moto, o outro subiu na garupa. Após cometer assalto, eles saíram em disparada pelas ruas do bairro Jorge Teixeira. Um pistoleiro misterioso entrou no carro, daí começou a perseguição. O carro perseguia a moto. O condutor, quando percebeu que seria alcançado, pulou da moto e foi alvejado com 1, 2, 3, 4 balaços e não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro comparsa, o outro bandido, foi pego por populares e morreu por linchamento, morreu linchado a pauladas, pedradas, chutes, socos e pontapés. O crime aconteceu, repito, no perigoso bairro Jorge Teixeira. Um homem de 21 anos de idade foi assassinado com 6 tiros. Tudo aconteceu quando a vítima estava em um bar na rua onde morava, no bairro Riacho Doce. Daí apareceu um carro misterioso de placa não identificada. 2 homens desceram do carro encapuzados, desceram e foram até a vítima e atiraram 8 vezes no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. O crime aconteceu, repito, no bairro Riacho Doce. Uma mulher morreu atropelada na Avenida Grande Circular à noite de ontem. Ela não foi identificada até o presente momento e foi levada logo depois do acidente para a sede do Instituto Médico Legal, onde nesse momento já foram feitos os primeiros procedimentos de exames, né? E aguardando os parentes para a liberação do corpo para velório e seguido de sepultamento. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, chove nesse momento aqui na área do pronto-socorro João Lúcio. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. A seleção brasileira de futebol feminino entrou em campo neste domingo no estádio La Portada, no Chile, já heptacampeã da Copa América. O título deixou a partida em La Serena, no país sul-americano, em segundo plano. As comandadas do técnico Vadão venceram a Colômbia por 3-0 e puderam comemorar o título em grande estilo. O Brasil foi decretado campeão antes mesmo do apito inicial, pois a Argentina, a única seleção que poderia alcançar o time verde e amarelo, perdeu de goleada para o Chile por 4-0 em jogo também válido pela última rodada do quadrangular final da competição internacional. Com o título e a vitória, a seleção, além de confirmar o 100% de aproveitamento na Copa América, conquistou vaga tanto na Copa do Mundo do ano que vem na França quanto nos Jogos Olímpicos de 2020
em Tóquio. O Nacional começou bem a Série D do Brasileirão. Em partida realizada neste domingo à tarde no estádio Ismael Benigno, no estádio da Colina, aqui em Manaus, dominou a partida e venceu São Raimundo de Roraima por 3-0, resultado que garante a liderança do grupo A3. Os gols foram marcados por Danilo Galvão, Guigui e Fininho de pênalti. O atual campeão brasileiro está em alta na edição de 2018 do torneio. Após estrear com vitória por 2-1 sobre o Fluminense, o Corinthians fez o seu primeiro jogo como visitante na manhã de ontem e somou mais 3 pontos. Goleou o Paraná por 4-0 na Vila Capanema. O resultado garantiu ao Corinthians o topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 6 pontos após o empate sem gols entre Grêmio e Atlético do Paraná. Os outros jogos de ontem pelo Brasileirão. Fluminense 1, Cruzeiro 0. Chapecoense 1, Vasco da Gama também 1. Grêmio 0, Atlético do Paraná também 0. Atlético Mineiro 2, Vitória 1. Palmeiras 1, Internacional 0. Ceará 0, São Paulo também 0. Esporte e Botafogo complementam a segunda rodada em jogo que será realizado hoje às 20 horas, 19 horas, hora Manaus. Últimas notícias. As sucessivas reduções da taxa básica de juros, a Selic, estão tornando o mais tradicional investimento do país, a poupança, mais atrativa. Desde outubro de 2016, a Selic já passou por 12 cortes seguidos e a expectativa é de que volte a ser reduzida do atual patamar de 6,5% ao ano para 6,25% ao ano, agora em maio. No início do atual ciclo de cortes, a Selic passou 14,25% para 14% ao ano. A rentabilidade da poupança não sofre incidência de imposto de renda e não há cobrança de taxa de administração, como nos fundos de investimento, por exemplo. A Polícia Federal suspeita do envolvimento de pelo menos mais um angolano no esquema de falsificação de documentos e envio de crianças para o exterior a partir do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. As investigações constataram até o momento que um africano enviou 5 menores entre 6 e 11 anos para fora do país. O cineasta Nelson Pereira dos Santos, que morreu no sábado aos 89 anos de falência múltipla dos órgãos, será velado na manhã de hoje na Academia Brasileira de Letras, no Rio. O sepultamento está marcado para as 15 horas e 30 minutos no mausoléu da ABL, a Academia Brasileira de Letras, no cemitério de São João Batista, também no Rio. Para começar a ter direito à progressão de pena, José Disseu terá que pagar 11 milhões de reais a título de ressarcimento de danos causados ao erário público. O caso de Lula é ainda bem pior. Ele terá que pagar 16 milhões, mas diz que é inocente. 6 horas e 34 minutos. Resultado dos pedidos de isenção da taxa da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, será divulgado às 10 horas de hoje. A informação foi confirmada na tarde da última sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Esse é o primeiro ano em que os candidatos com direito à isenção precisam garantir o benefício antes do período de inscrições. Segundo o INEP, 3.818.663 enviaram o pedido de isenção da taxa de inscrição, que é de R$82 dentro do prazo entre 2 e 15 do mês de abril. Os candidatos que tiverem o pedido negado terão entre esta segunda e o próximo domingo, dia 29, para apresentar novos documentos e garantir a isenção. 6 horas e 34 minutos em Manaus. A Câmara tentará votar nesta semana 8 medidas provisórias que perdem a validade nas próximas semanas e, por trancarem a pauta do plenário, impedem os deputados de analisar outros projetos. Ao serem editadas pelo governo federal, as medidas provisórias entram imediatamente em vigor, mas precisam ser apreciadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para virarem lei em definitivo. Quando isso não acontece, elas caducam e automaticamente voltam a valer as regras anteriores à edição das propostas. O coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná, Deltan Delagnol, sempre atribui o sucesso da operação ao espírito dos tempos, o apoio da sociedade e um clima favorável no judiciário que permitiu o andamento das investigações sem grandes entraves. Essa expressão ainda não se aplica à Lava Jato em São Paulo, onde a força-tarefa de procuradores foi reinaugurada em fevereiro. A partir de então, a expectativa interna passou a ser de que as investigações de fato passem a ocorrer. Desde o início, a força-tarefa alterna entre avanços e recuos, sobretudo devido a dificuldades que não estavam presentes em Curitiba ou no Rio de Janeiro, ou seja,
processos são espalhados em pelo menos 10 varas e há muita burocracia. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão em alerta com uma nova possibilidade de pedido de vista na retomada da ação que restringe o alcance do foro privilegiado. Se isso acontecer, será o terceiro pedido de vista, tempo adicional que o ministro solicita para estudar o caso com mais profundidade em quase um ano. O julgamento foi marcado pela ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, para 2 de maio. Um eventual novo pedido de vista paralisaria a votação mais uma vez por tempo indeterminado. Já existe maioria no STF para limitar o alcance do foro privilegiado. Até o momento, 8 dos 11 ministros votaram a favor dessa tese. O deputado e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, criticou em entrevista veiculada ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que o denunciou ao STF, Supremo Tribunal Federal, sob acusação dos crimes de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, Bolsonaro insinuou que a procuradora poderia ser contra a candidatura dele. O presidenciável se disse alvo de pancadas e que esta semana foi em um festival por conta do Ministério Público o acusando de racista. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e os chanceleres da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, do Chile e do Peru enviaram carta à presidência pro tempore da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. No documento encaminhado ao chanceler da Bolívia, Fernando Anacombi, que está no comando da organização, eles informam sobre a decisão de suspender por tempo indeterminado a participação das regiões do bloco. A iniciativa, segundo o documento, foi motivada pelo impasse com o governo da Venezuela em relação à escolha do secretário-geral da organização. Na carta, os chanceleres alegam que a UNASUL está paralisada desde janeiro de 2017 porque a Venezuela, com apoio da Bolívia, do Suriname e do Equador, vetou o candidato argentino ao posto de secretário-geral. 6h38 em Manaus. O barril do petróleo Brent para entrega em junho abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $74,7, variação de 0,61% frente ao fechamento de sexta-feira passada. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em baixa de 0,34% aos 22.088,04 pontos. Aprovada no Senado em 2010, a reforma do Código de Processo Penal voltou à discussão na Câmara dos Deputados e pode ser votada na comissão especial ainda este semestre. Na semana passada, o relator-geral do texto, o deputado João Campos, do PRB de Goiás, apresentou o que considera ser a primeira versão do seu relatório para balizar o debate. Pela proposta, o tempo máximo de prisão preventiva passará para 3 meses e meio. Atualmente é indeterminado. Outra mudança estabelece que os embargos de declaração, recurso que pede esclarecimento sobre uma decisão judicial, poderão ser apresentados apenas uma vez. João Campos propõe também que a execução da pena só poderá começar após decisões colegiadas de Tribunal de Justiça, deixando claro que não seria necessário esperar até o último recurso em tribunais superiores. Esse trecho é interpretado por seus defensores como um reforço ao entendimento do Supremo Tribunal Federal para a prisão após condenação em segunda instância. O ritmo de entrega das declarações do imposto de renda de pessoa física indica que mais uma vez os brasileiros deixaram a transmissão para a última hora. Até a última sexta-feira, de acordo com dados divulgados pela Receita, 14,8 milhões entregaram a declaração. A expectativa é que 28,8 milhões de contribuintes declarem os rendimentos de 2017. Há pouco mais de uma semana para o fim do prazo, que termina no dia 30 de abril, a Receita Federal espera que, a exemplo dos anos anteriores, o volume de entrega aumente. No ano passado, a 8 dias do encerramento, 14,6 milhões de contribuintes haviam entregue a declaração, o que equivale a 51% das 28,5 milhões recebidas. Nos últimos 3 dias, foram registrados 9,7 milhões de recebimentos, 1/3 do total. Difusora